E para aprofundar nisso, assim, já entrando, régua de relacionamento, financial plan e, putz, e cobrança, inclusive, né? Tipo, porque, querendo ou não, acho que hoje uma grande diferença, vocês falam algumas coisas que, para mim, deveria ser meio óbvio que as duas profissões deveriam acontecer. E eu acho que, ao longo da história no mercado financeiro, essas profissões se confundiram, que é o antigo agente autônomo, hoje assessor de investimento, e o consultor CVM, que é a consultoria que é o papo hoje aqui. De novo, se a gente olhasse a antiga 497, estava bem claro que o assessor, o antigo agente autônomo, ele era muito mais broker, só que, putz, a expansão da tecnologia, das plataformas, fizeram com que ele se tornasse o assessor, por isso, na nossa, inclusive, veio a 178, trazendo ele muito mais para próximo do que é um consultor CVM, exclusivo de uma corretora por opção, né? Porque pela 178 ele não precisa mais ser exclusivo. Então, podendo ter exclusividade, já que o consultor não pode. E aí sim conseguindo fazer o trabalho que tem que ser feito. Mas eu acho que uma das coisas. E não podendo. Acho que outro detalhe aqui que principal é que ele não pode cobrar do cliente. Em hipótese alguma, um assessor de investimento tradicional ali, ele pode receber alguma remuneração direta do cliente, diferente do consultor. Então, assim, uma das coisas que vocês falaram que, na minha visão, deveria ser meio que padrão é, cara, todo assessor deveria ter isso aí, 50 até 80 clientes, é ali. Inclusive, existem estudos que mostram um assessor de investimento que tem nesse nível de quantidade de clientes, ele capta mais, ele performa melhor, ele gera mais receita do que aquele assessor que tem 120, 140 clientes dentro da carteira, porque aí sim ele vai priorizar relacionamento, ele vai atacar o pareto dele de uma forma muito mais eficiente, ele vai conseguir fazer o que tem que ser feito, né? Ao longo do tempo, renovando a base de clientes. Uma dúvida, quando um cliente de vocês liga, por exemplo, que eu imagino que é o perfil clássico Brasil, que é, putz, eu tenho 50% do meu, até mais, né? Do meu dinheiro em imóveis, quero vender um apartamento, quero comprar um apartamento em determinada região. Como é que é o atendimento de vocês na consultoria? Vocês, para ajudar ele, vocês cobram. Estamos fugindo de novo de tudo que a gente pensava que a gente ia falar. Vocês Não, cobram um mas valor a mais? Vocês fazem. Putz, isso está incluso no FII. O que que você, como é que é o dia a dia nesse papel de ser o braço direito do cliente? Assim, óbvio, planejamento sucessório a gente sabe que tem advogado, escritório de advocacia que às vezes faz parceria. Algumas coisas já são meio que óbvias, eu acho que para o setor de assessoria que já faz. Mas essa parte que todo mundo quer atender e não consegue atender, a como é que parte você. líquida A imobiliária, que parte fala. líquida, exato. Aí ele falou, eu falei, puta, cara, eu já recebi várias É, dessas dúvidas, eu tenho uma eu opinião, mas vou. queria ouvir de vocês. Não, Eu assim, vou trazer tem o. vários exemplos reais aqui que o Caio atende no dia a dia que dão essa resposta. A gente tem um exemplo recente que aconteceu, e também puxando o que mencionaste de régua de relacionamento. Acaba que com 40, 45, 35 clientes, você acaba sendo muito mais próximo daquele cliente e participando do processo decisório de qualquer coisa muito mais ativamente do que se eu atuasse com 120, 150 clientes, que é muito o cliente ligando, dizendo que precisa resgatar porque escolheu o apartamento. Com um modelo mais próximo, você vai acompanhando isso no dia a dia até a ideia daquele cliente em montar um apartamento até realmente a aquisição. E dentro da Plix, além da consultoria e da assessoria, a gente tem também outras duas empresas, uma corretora de seguros e uma de soluções corporativas, como financiamento, consórcio, enfim. E toda a inteligência por detrás que o consultor ele identifica, que o cliente está com necessidade de comprar um imóvel daqui a 2, 3, 4 anos. Ele ajuda aquele cliente na maneira mais inteligente de fazer essa aquisição e isso está dentro do FII já pago, digamos assim. Então, não tem... Isso a gente já pensou sobre o modelo de remuneração, se cobrava parte, se não cobrava parte, se cobrava taxa de performance, se não cobrava taxa de performance. É outro debate também, meio semelhante. Mas o nosso modelo, aquele FII que o cliente ele paga por mês em cima do patrimônio líquido dele, já está abrangendo tudo esses pontos de aquisição de imóveis, de realizar algum tipo de doação, tudo que for a parte financeira, a gente domina muito bem, mas também tem como é que eu posso dizer, a humildade de saber aquilo que a gente não domina. Por exemplo, mencionar essa parte jurídica, de advogados, enfim. Eu brinco que muitas vezes a gente é muito bom em identificar problema, mesmo que não saiba resolver algum. Então a gente, com toda a humildade, fala, ó,
eu identifiquei que aqui tem uma fragilidade, enfim, pode ser que dê alguma dor de cabeça, e preciso do advogado. Você já tem um advogado de confiança? Aí se o cliente fala, tenho, pois vamos marcar uma reunião em conjunto para debater junto a solução desse problema, enfim, por isso que vai além do investimento. Então, por exemplo, aquele cliente que está 80% da carteira em LCI, LCA e 20% da carteira ali no NTNB um pouquinho mais longa, a demanda de investimento dele é simples, mas talvez a demanda de aquisição de projeto seja mais complexa e aí precisa da nossa ajuda, ou a demanda sucessória dele precisa da nossa ajuda e está tudo englobado em um só FII, digamos assim. Eu acho que, para complementar, e até dar um exemplo, né, Prático. um pouco... Não, acho que até um pouco provocativo. O assessor de investimentos que atende mais de 100 clientes, como o Caio mencionou, ele recebe uma ligação do cliente, ei, eu estou precisando resgatar dinheiro para comprar um imóvel, quero dar a entrada e estou fazendo o financiamento com o banco tal. Chega tudo pronto. Talvez o assessor de investimentos ele participe do processo da parte final do processo de ajudar o cliente a decidir como é que ele faz, da onde é que ele tira o dinheiro, se ele dá uma entrada maior ou menor. Acho que hoje os grupos também fazem parte do consórcio. É, Eles vão até a parte do consórcio, ali da aquisição, tem imóvel. Mas uma coisa é você participar da concepção da ideia, que é o que a gente faz. Entendeu? Então, a gente se posiciona e ajuda o nosso cliente não a decidir se ele compra ou se ele não compra, mas a gente ajuda ele a descobrir se ele tem a vontade de comprar ou não. Então, a gente tem um processo de conhecer o cliente tão profundamente que muitas vezes ele quer fazer a compra de um imóvel, mas a gente acaba mostrando para ele que de repente não fazia sentido ele fazer dessa forma e fazer de outra. Então eu construo com ele o racional. Eu não estou aqui para tirar o pedido de baixar o dinheiro e de mandar o dinheiro para o banco e ajudar ele a negociar a melhor taxa de financiamento. Estou aqui para ajudar ele desde a concepção da ideia. Então, se ele quer comprar um imóvel, eu fico sabendo. Se ele quer, por caso real, o cliente estava na dúvida se ele ia morar de aluguel ou se ele ia comprar um imóvel. Isso é um bate-papo comum, normal, certo? Mas a gente ajudou essa pessoa a decidir se ela mudava para outro bairro. A gente ajudou essa pessoa a escolher qual corretor de imóveis ela ia utilizar para colocar o imóvel dela para vender. Participamos das reuniões com terceiros que têm relação direta ou indireta com o patrimônio. Cliente que está, recebendo herança e tem uma briga na família e tem um advogado. Que não foi nenhum advogado que a gente indicou. A gente está presente na reunião com o advogado. Por quê? Porque o cliente já confia na gente. E muitas vezes ela não consegue dialogar com o advogado e entender o que é que o cara está falando. Então a gente meio que serve de tradutor, de filtro. Esses são apenas alguns exemplos. Boa. Tem outro exemplo. Isso que o Felipe falou é muito interessante. Tem muito exemplo desse gênero que se você não está com uma relação próxima com o cliente, já chega para tirar pedido. Exemplo, Caio, baixa aí X milhões que eu vou comprar uma casa em Miami, por exemplo. Nosso processo, a gente participa dessa construção de por que você iria comprar um apartamento em Miami. Porque eu quero renda de aluguel. Falei, tá bom, mas será que essa é a melhor maneira de ter a renda de aluguel? Vamos fazer conta. E aí faz conta junto com o cliente, às vezes já chegamos na conclusão que valia a pena, já chegamos na conclusão que não vale a pena. Outro exemplo, tem um cliente que ele queria comprar um apartamento, ele ia financiar, porque ele é acostumado a financiamento. Mas ele tem pavor a pagar juros. Tipo, ele se incomoda a pagar juros mesmo que seja financeiramente inteligente em alguns casos, ele se nega. E aí parte da gente mesmo estruturar e falar assim, cara, mas você pode comprar à vista, não vai impactar não o patrimônio, pode ficar tranquilo. E é importante lembrar que nesse caso a gente vai ganhar menos dinheiro. Porque o cara vai pagar, vai comprar à vista e eu vou receber menos taxa de administração.